planejamento aqui, a gente prosseguiu os nossos estudos ainda trabalhando o autor Hegel, né? Então é importante a gente fazer algum tipo de esquema ou algum tipo de memória, né? Porque nós começamos a trabalhar esse autor e aí foi preciso a gente então retomar aquele conceito de idealismo, né? Então, é claro, trata-se do idealismo hegeliano, né? O idealismo aí agora do século XIX, formulado por ele, que é já uma retomada de um, desculpa, idealismo, né? Idealismo hegeliano, que agora é do século XIX, 1800 e alguma coisa aí, tom da Alemanha, que é uma retomada do idealismo anterior a ele, que é o idealismo kantiano, né? Então, lá do século XVII, século XVIII, né? Na passagem do século XVII para o século XVIII, né? Porque o Kant morreu em 1804. Então, mas tudo isso aqui está dentro daquele contexto feito lá pelo Platão, né? Lá no início da filosofia, lá no século V antes de Cristo, né? Então, ou seja, e aí do Platão até chegar aqui no idealismo alemão do Hegel, a gente passa pelo racionalismo, né? A questão da verificação, da investigação do mundo por meio da razão, da consciência, por meio das questões teóricas, propriamente dito, né? E aí passa de passagem essa palavra consciência, né? Porque o que o Hegel tenta fazer, o que ele dedica todo o seu trabalho ali, é buscar, né? Buscar o que tem primeiro, né? O que vem antes. Se hoje eu tenho noção do que eu sei, se eu sei aquilo que eu sei, o que veio antes? O que está lá na origem? Né? O que veio antes da consciência? O primeiro ponto da consciência. Aí esse é o exercício que ele tenta fazer. E talvez que é justamente por isso que é tão confuso para nós tratar desse assunto. Né? Porque não é uma questão prática. Não é uma questão que você pode ver, cheirar, tocar. Ou seja, não é algo que você pode analisar do ponto de vista prático ou do ponto de vista empírico. Não é algo que você faz uma experiência prática. Você faz uma experiência, mas é uma experiência no campo da mente, no campo do pensamento, ou, nas palavras do Hegel, no campo da consciência. Então, por isso que precisamos ter um esforço um pouco maior para que a gente possa, então, tentar compreender essa questão. Às vezes, meninos, a gente não consegue fazer a experiência filosófica que ele fez e coloca e demonstra para a gente, mostra para a gente. Mas a gente faz esse exercício, pelo menos técnico, né? De definir esses conceitos, aí, de perceber esses conceitos que ele foi colocando para a gente. Entendeu? Então, veja bem. Para Hegel, você vai, então, adquirir essa noção daquilo que está na base da sua consciência à medida que você tem a noção de espírito. Espírito para Hegel, nós já vimos lá, que significa inteligência, né? Inteligência. E aí, quanto mais você consegue buscar livremente esse processo de se estabelecer a consciência, enquanto mais você busca essas dimensões que estão anteriores aí, você se torna, segundo Hegel, mais livre. Livre de quê, Raíssa? Livre das instituições que normalmente te limitam. Normalmente, as instituições às quais nós estamos matriculados, escola, ou quaisquer que nós estamos vinculados, normalmente elas nos limitam. Elas nos determinam o que é próprio daquela instituição, e aí não gosta muito que você busque qualquer coisa fora dela. Entende? E aí o Hegel deu um nome para isso. Porque, olha, e outra, não é uma questão de limite inferior. É um limite, mas é um procedimento muito complexo, é um procedimento muito bem feito, né? Porque caminha para o campo da cultura. E aí você está dentro da instituição, das instituições, e aí você percebe que você é uma peça integrante ali daquele processo fundamental.
Você entende? Você acaba, nós, né, todos nós, acabamos então nos entendendo como ali, como não há outra possibilidade fora daquilo. Se eu pensar alguma coisa fora daquilo, é contra a razão, é contra a inteligência. E aí que o Hegel vai chamar a nossa atenção, que é justamente o contrário. É justamente o contrário. À medida em que você consegue se libertar de toda e qualquer instituição que normalmente quer só te prender, aí que você está sendo mais inteligente. Aí que você está caminhando em projeção para o espírito absoluto, né? Para o espírito daquele no qual, de onde a gente veio, né? E aonde congrega todas as coisas, que também está livre. E ele é absoluto porque ele é livre de tudo e qualquer coisa, inclusive da gente mesmo, né? Mas ele está lá, como sempre esteve e sempre vai estar. Mas entre nós, então, ele deu o nome, né, em alemão, esse espírito da instituição, esse espírito que limita, esse espírito que ele chama de Volksgeist. Volksgeist, né? Mas tem entre nós aqueles que não estão presos pelas instituições. Tem aqueles entre nós que conseguem pensar coisas muito além daquelas coisas que foram ensinadas, né? Pessoas que conseguem, não é preso no tempo, não é preso no tempo histórico, né? Ou melhor, não é preso no tempo da tribo, no tempo daqui da comunidade. Mas ele está livre no tempo histórico, a ponto de poder ir lá na frente, poder retornar, poder ficar por aqui, poder ir na frente, retornar. Assim, fica livre dessas questões que estão determinadas por aí. Entendeu? Então ele chama isso de Zeitgeist. Certo? Teria um monte de exemplos que a gente poderia utilizar para a gente, então, perceber isso, né? Mas eu estou ando um pouco vacinado, né? Um pouco vacinado, que às vezes a gente coloca alguns exemplos e tem pessoas entre vocês que estão se incomodando, né? Dentro dos exemplos, e talvez entendendo, talvez diferente daquilo que eu estou querendo realmente passar. Porque eu fico falando essas coisas aqui, tentando explicitar, tentando trazer para mais próximo de nós a teoria que o Hegel apresenta, né? E às vezes a gente coloca os exemplos, que para mim são claros e são só exemplos, e tem pessoas entre vocês que por acaso estão sentindo que esses exemplos estão parecendo de minha parte uma pregação ou uma tentativa de convencimento. E aí eu quero só deixar claro com toda certeza, eu não quero convencer ninguém aqui, eu não quero impor nenhuma ideia para ninguém, mas eu queria explicar filosofia, né? Porque são vários pensamentos, vários autores, várias formas de ver o mundo, né? E fazer as suas teses ali. E aí eu gastei muito tempo na minha vida, gasto muito tempo estudando essas coisas, tentando facilitar isso, e infelizmente muitos de vocês eu falo meus alunos, né? Então muitos meus alunos entendem a questão um pouco complicada e às vezes parte para o pessoal, entende que é uma questão muito pessoal, uma questão ali que na verdade não é nada disso. Então eu queria só perguntar para vocês, até esse ponto, até aqui que nós falamos agora, nós só retomamos, né? Nós não entramos no conteúdo para hoje, que o conteúdo de hoje é Estado em Hegel. Então, o conceito de Estado em Hegel. Então, ou seja, nós retomamos aí esse espírito do tempo, espírito da comunidade, a questão do idealismo, o idealismo específico do Hegel, idealismo alemão, do século XIX, e que ele parte de uma retomada dos idealismos lá do Platão, do século V a.C., passando aí pelo racionalismo cartesiano, ou também pelo agostiniano, de Santo Agostinho, e aí chegando no conceito da agora de fazer esse exercício de busca da base, do fundamento, da origem da consciência. Dizer isso aqui facilita alguma coisa? A gente está um pouco mais próximo de entender esse conceito? Ou ainda, para pelo menos alguém de vocês, isso ainda está uma questão muito longe, muito vaga, muito nada a ver para a sua vida ainda? No caso, entendimento, não para a sua vida de prática, mas de entendimento. Eu gostaria que vocês avaliassem, se dissesse, para a gente ver que caminho que a gente deve tomar, para que a gente possa, então, garantir sucesso aí nesse nosso trabalho, né? Não importa que você está acabando já o seu tempo aqui na escola, mas me importa, de fato, a experiência, o exercício.
Como estamos, gente? Chegamos aonde com esse assunto até agora, sobre esse autor? Eu acho que está claro, professor. Bom dia. Ótimo. Tem alguém que gostaria de se manifestar aí, pessoal? Principalmente aquele que, por acaso, não está claro, para mim saber como que a gente pode tentar proceder. Bom, eu assim, quase sempre, eu estou parando de falar, vocês ficam à vontade para falar alguma coisa, porque eu acho que está claro, então, só repetindo, vocês ficam à vontade para perguntar, para interromper, para falar qualquer coisa nesse sentido aí. Então, vamos agora para um texto aqui, e com base na leitura desse texto, eu vou tentar explicar alguns pontos, né, alguns elementos aí que a gente entende que são relevantes para a compreensão desse conceito de Estado nesse autor, o Hegel, né? Então você veja, nós temos que colocar no GR8, gente, todas as aulas que a gente dá, entendeu? No sentido assim de postar lá uma aula nova. Então eu escolhi colocar no dia do horário da aula do terceiro D de dado, que é justamente essa aula online aqui, tá? Então, ou seja, você vai ver lá no GR8, não importa se você é do terceiro A, do B ou do C, a data vai estar na data do terceiro D de dado. Então, no caso aqui, olha só, a aula 29, então, estado em Hegel. E aí eu vou separar lá, porque nem todas as aulas terá atividade, né? E também, nem todas as atividades são de portfólio. Então, vai estar dessa forma já explicando, olha, aqui é texto. Então, ou seja, vai estar lá essa aula postada aqui no dia 27/9, às 7 horas da manhã, que nós estamos tendo agora, né? 7h10, tem que trocar esse nome aqui. E é o conceito de Estado em Hegel. Aqui nessa postagem tem texto para você estudar para o dia da prova, né? Outra aula vai estar aqui, por exemplo, participação. É uma atividade que você não tem que pôr no GR8. Ou vai estar aqui portfólio, que aí é aquela atividade que você faz e anexa no GR8. Ok? Então, só para explicar, porque da agora para frente a gente vai ter essas postagens dessa forma, né? Porque antes eu postava lá e sempre que eu postava tinha uma atividade, né? E às vezes a gente passava aquele mesmo material ali, umas 3, 4 encontros aqui, né? Era dessa forma. Agora, tanto história quanto filosofia nós vamos fazer dessa forma, e história vai ser um pouco mais, né? Que são 2 dias, então vai ter 2 postagens, uma na terça e outra na sexta-feira, né? Durante aí o resto desse ano. Então, vamos lá. Aqui nós temos o conteúdo, que é o material propriamente dito, né? E aí vamos dar uma observada nesses pontos aqui. E eu já repito, né? Então, são alguns pontos que às vezes para a gente são um pouco confusos. Então, você, por favor, me diga se está confuso para a gente poder tentar explicar de outra forma. Eu falo um pouco mais claramente o que eu estou falando com vocês aqui. Eu recebi uma reclamação de que algumas pessoas têm medo de perguntar, porque o conteúdo. Então eu já vou falando para a gente quebrar isso aqui. Eu quero que a gente quebre essa situação. Então, algumas pessoas, a pessoa que me reclamou me trouxe, né, a voz de alguns de vocês, no sentido de que o conteúdo já é difícil, e aí tem medo de me perguntar para o Caio qualquer coisa, porque às vezes a resposta que eu dou fica muito mais confusa aquilo que já estava. Entendeu? Então, ou seja, aí não tem sentido nenhum, né? Só vai piorando as coisas. Então, eu espero que a gente não vá nesse caminho e que a gente possa ter sucesso aí. Então, pergunte para mim quantas vezes for preciso. E se eu confundir mais ainda, você fala, professor, não adiantou, não ajudou, né, para a gente achar um caminho, de fato, que é sucesso para todos nós. Porque não tem sentido eu simplesmente só dar aula aqui e essa aula não ter significado e aprendizado para vocês. Então, vamos lá, gente. Olha só. Aqui vamos começar com a condicional. Se a razão, né, de acordo com Hegel, o que é a razão? Olha só, vamos ver se vai fazendo sentido a teoria desse autor para a gente. O que é razão para Hegel? É a certeza consciente de ser toda a realidade. Entendeu? Então veja bem, razão é a certeza consciente de toda a realidade. Entendeu? Então veja bem,
Quando o sujeito, segundo Hegel aqui, você é um sujeito racional e você pensa as coisas, não basta pensar as coisas separadamente, mas é pensar as coisas separadamente por conta do limite da nossa experiência, que trata as coisas de forma separada, fragmentada, né, aos pedacinhos, mas é razão quando nós temos a consciência da totalidade. Em palavras do Hegel, o espírito absoluto, né, que concentra tudo saiu dele e tudo está nele. Então, quando você busca esse entendimento, as instituições, voltando, atrapalham. Porque se você se vincula a uma instituição e se fortalece naquela instituição, você se limita para entender, se entende aquilo que está ali, com profundidade, é claro, mas aí você acaba se tornando limitado para entender as coisas das outras instituições e dos outros elementos que tem para ser estudado aí. Olha só, continuando, razão para Hegel é a certeza consciente de toda a realidade. E também, a verdade reside apenas no todo. Entendeu? Então, olha só, a tentativa é de ter um conhecimento da totalidade. E aí, nesse sentido, as partes se tornam racionais à medida que participam do todo de forma consciente. Entendeu? Então, ou seja, não tem sentido, para Hegel, ou o que ele está chamando a nossa atenção, isso aqui tudo, essa frase aqui sintetiza basicamente toda a teoria do Hegel aqui, essas 2,5 linhas aqui, né? Então, quando a gente consegue ver a parte e consegue entender a parte e, com base nesse entendimento da parte, a gente consegue vincular essa parte no todo, aí sim a gente tem um pensamento racional de qualidade, um entendimento completo conforme a gente gostaria de ter. E isso tem que ser um exercício consciente, né? Eu não sei, também vem aqui na minha mente agora o exemplo do quebra-cabeça, né? Então, ou seja, o quebra-cabeça só tem sentido quando ele está todo montado, né? Então, só uma peça do quebra-cabeça, ela não tem significado nenhum para a gente. Agora, quando a gente sabe, mais ou menos, essa peça, não, ela está nesse canto inferior, não, ela está no meio. Aí, quando você tem noção da função dessa peça no quebra-cabeça todo, aí você tem a felicidade no sentido de verificar ali a coisa sendo montada, o problema sendo resolvido, né? Então, não sei se esse exemplo ajuda vocês a entenderem essa questão que está posta aqui, né? Que não adianta você estudar a parte, não adianta você, segundo Hegel, claro, não adianta você ficar vinculado a uma instituição e se manter nela, se você não consegue verificar, ou se essa instituição não é capaz de te dar uma visão total da vida e que te garanta uma questão de consciência. E o critério? Como é que eu sei que ela está me dando uma visão total? Aí, segundo Hegel, ela está te tornando livre ou está te tornando aprisionado? A resposta, você sabe muito bem a resposta, e você tem a condição de avaliar essa questão, né? Então, quando a instituição te promove a liberdade, te torna mais inteligente, é claro, está te trazendo mais consciência. O contrário também acontece, e a gente, infelizmente, sabe muito bem que acontece o tempo todo, né, em muitos locais. Agora, então, essa é a teoria, né, do Hegel aplicada a qualquer coisa, a qualquer coisa. Agora vamos, então, ao conceito de Estado para Hegel. Então, o Estado para Hegel das instituições que existem. Então, vamos começar aqui. O Hegel é um estadista, tá? Então, Hegel é um sujeito, ele é também religioso, né? E aí acaba que, então, ele traz na filosofia dele a herança. E aí ele percebe o Estado, e ele estuda o Estado por via do direito, sabe, da concepção de direito. Então, Hegel, o Estado para ele é um todo ético, organizado. Olha só, olha o valor que ele está dando para o Estado. Todo um todo. O Estado congrega a totalidade.
Por quê? Ora, no Estado, então veja, qualquer outra instituição que você possa perceber de forma particular, aonde ela está inserida? No Estado, não é verdade? Então a família se constitui no Estado, a igreja no Estado, a escola no Estado, o sistema jurídico no Estado, o sistema financeiro no Estado, o mundo do trabalho no Estado. Então todas as instituições que a gente tem, elas estão vinculadas no Estado. E o Estado, ele, da forma que ele está, o Estado moderno, organizado, ele tem leis e ordenações, ordenamentos, né? Um Estado todo ético organizado. E ali tem princípios filosóficos na Constituição Federal. Primamos pela família, primamos pela livre iniciativa. Se você vai ler a Constituição Federal, que nós vamos ver essa história amanhã, né? Então, ou seja, é um Estado que se estabelece com base nos direitos individuais. Então, ou seja, essa organização desse todo ético define tanto os princípios filosóficos, né, como que é o cidadão brasileiro, como também como que ele deve agir, como ele deve ser orientado. Entendeu? Então aí, segundo Hegel, o Estado é esse todo ético organizado. Ele é, o que é o Estado? O verdadeiro. O Estado é o verdadeiro. Por quê? Porque ele é a unidade da vontade universal e da subjetiva. Porque o Estado dá conta, né? Dá conta de garantir tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós sonhamos, né? E aí nós estamos aí, temos que pensar como que é o Estado que nós estamos vivendo agora, né? O nosso Estado, né? Entendendo Estado aqui, gente, nós já definimos Estado lá em Sociologia uma vez. Vocês lembram bem disso aí, né? Ou não, gente? Qual que é a definição de Estado que já trouxemos desde a Sociologia lá? É um composto de 3 itens básicos. Vocês lembram lá desses 3 itens básicos que definem o Estado, ou que compõem Estado? E veja bem, Estado com letra maiúscula, tá? Nós estamos falando aqui do Estado, instituição, né? Quais são os 3 itens? Leis, governo e povo. Lei, governo e povo. Então, esse complexo aí, que tem um povo orientado pelo seu governo e balizado, todas as ações, tanto do governo quanto do povo, balizado pela lei, né? Pela lei, pela ordem. E o povo, o que ele faz? Ele sustenta toda essa estrutura, tanto obedecendo quanto sustenta mesmo na produtividade e tudo aí. Então, ou seja, o Hegel já parte de um conceito mais organizado, porque ele não é, então, deixando lá para o Hobbes, Locke e o Rousseau, aquele estudo original, né? Aquele estudo antes do Estado, o Estado de natureza, que já então já foi superada essa teoria, já foi superada essa condição. Então, o homem é selvagem? Beleza, mas na instituição social ele é socializado, sociável, né? E aí o Hegel já parte desse pressuposto, então, ou seja, homens, mulheres, pessoas conscientes, que entendem daquilo que tem como ser a vontade, né? Aquilo que já tem a consciência da vontade, e o Estado consegue estabelecer aí e garantir e proteger. E se a gente não está sabendo bem o que nós queremos, ele é capaz de nos ensinar o que nós devemos querer, né? E fazendo esse todo universal ou da vontade de cada um de nós em separado. E aí, a substância ética por excelência, significando com isso que Estado é o quê? E o Estado e a Constituição, né, especificamente a lei específica, filosófica, que organiza esse Estado aí, são representantes da liberdade concreta e efetiva. Então, agora é até um conceito que eu acho até curioso, né, e até engraçado. Mas, olha assim, ó, Emily, Raíssa, quem está conectado aqui, para Hegel, ser livre significa cumprir a lei. Ser livre significa cumprir as regras. Ser livre significa pensar aquilo que o Estado pensa. Aí agora você tem que pensar lá em Hobbes, ou em Weber, ou em Durkheim lá na sociologia para trazer isso para cá, né?
Enquanto lá em Durkheim, em sociologia, vocês já estudaram, né? Então é aquele, o Estado é a instituição exterior que sobrepõe o indivíduo. E Weber já muda, inverte essa questão. Entende que o Estado, ou toda instituição social, a sociedade, ela é a vontade de cada um somada. A minha vontade soma com a sua vontade, com a do outro, aí soma tudo e cria-se as regras sociais. Então nós temos esses dois movimentos aqui. Sim. Ele fala que a pessoa ela deve buscar o conhecimento para ser livre de alguma instituição, né? Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tipo, coloca que a pessoa ela deve cumprir uma lei, né? Cumprir as leis, as regras. Por isso que eu falei curioso e engraçado, né? Professor, Sim. mas lá no conceito de liberdade, aqueles seres que evoluíram são aqueles que superaram os traumas, as amarras desse tempo. Uhum. Mas aí, quando ele segue o Estado, ele tá Então, se submetendo a esse governo há uma desse tempo. instituição, né? Há uma instituição. Mas, no caso, tem que estabelecer a diferença, né? A diferença entre o Estado é diferente da igreja. Qual que é a diferença entre o Estado e a igreja? A igreja é uma parte do Estado. O Estado é diferente da educação. Por quê? A educação é uma parte do Estado. Entendeu? O sistema financeiro é diferente do Estado, porque é apenas uma parte. Então, volta lá no início, que a questão é... se você, então, consegue conhecer o todo, né, que seria a soma das partes, aí você vai somar essas partes todas que estão aí e você vai ver que tem uma instituição muito superior, que é o Estado. Isso segundo Hegel, que fique claro, é a teoria que ele está construindo e que ele está definindo aí. Então, quando você consegue abstrair o conceito de Estado e toda a organização que ele estabelece para a gente, você já está sendo esse Zeitgeist, no sentido de que você não está só vinculado à igreja, só vinculado à família, só vinculado ao sistema capitalista, não só. Você está, então, verificando algo que congrega, né? Que é o todo. É o todo. Mas olha só, meninas, que comentaram aí. Esse todo é o todo no limite da nossa capacidade de verificação. Entendeu? Entendeu ou não, gente? Porque não é o objetivo do Hegel. O objetivo do Hegel é chegar lá no espírito absoluto. Mas como o espírito absoluto, ele é o espírito absoluto é algo não material, eu posso, como via para chegar nessa coisa não material, que ela é um pouco menos acessível, né? Ela é mais difícil de chegar. Então, se você precisa se contentar com uma coisa que está aqui, no nosso mundo, essa coisa é o Estado. O Estado é capaz de mostrar isso aí. Coisa que as outras instituições não são capazes. Bom, aí não sei se isso basta, dizer só isso aqui basta para vocês, né, no entendimento desse moço, desse nosso amigo Hegel. Compreende? Aí, assim, na verdade, esse parágrafo aqui, ele já diria tudo que eu precisava de falar na síntese, porque o restante aqui agora a gente vai estabelecendo a retomada, né, aprofundada e trazendo exemplos e tudo mais. Mas aqui tem o conceito do em si, do para si, que eu acho que é importante para a gente, então, finalizar aí. Faltam 9 minutos e a gente, então, acho que entraria nesse ponto para a gente caminhar nesse sentido aqui. Olha só, meninos e meninas. Estou apanhando aqui do aplicativo. Olha lá. O direito estatal. Então, o direito do Estado. Tá? Repousa sobre as relações entre Estados autônomos. Tá? Então, ou seja, para ser Estado, já é um pouco até redundante isso aqui, né? Para ser Estado, já significa que é autônomo, né? Mas, no entanto, tem algumas uniões de estados, né? Tipo, União Ibérica já teve lá, Portugal e Espanha se unindo aí, a própria Portugal unindo-se ao Reino Unido com o Brasil e outros, historicamente, se estabelece aí. Mas quando houve a independência do Brasil, por exemplo, né? Então, logo foi preciso estabelecer aqui a nossa identidade nacional, dando para a gente a nossa autonomia. Inclusive na Constituição, que vocês vão estudar na aula de História, já está logo escrito lá essa questão de que
a inviolabilidade, ou seja, não pode se violar a autonomia do Estado brasileiro, não pode ter, na nossa Constituição, não pode aceitar de jeito nenhum uma intervenção internacional aqui, por conta dessa autonomia do nosso Estado, né? Agora, então, o Estado, para Hegel, é o que é em si e também para si. Agora, vamos gastar um pouquinho aqui de filosofia mesmo, para entender o que é uma coisa em si e uma coisa para si, né? Qual seria a diferença que a gente colocaria aqui de cara aqui? Em si, já é nela mesma, todas as categorias já está pronta. E o para si é aquela que está se formando. Só dizer isso dá para entender, gente? Então, em si e para si. O em si, repetindo, o em si já nasce pronto. Já está nele ali, as características já estão postas, já está definido. O para si é o que está se definindo. Enquanto você estuda, enquanto você está aí desenvolvendo-se na sua vida, você está na dimensão do para si, porque ninguém de nós aqui está definido para uma coisa ou outra. Nós estamos nos definindo. Então, nós somos o para si. Agora, se observar, por exemplo, a máscara, né? Essa máscara aqui, ela já foi feita limitadamente e pronto, já está em si, é a máscara, já está limitada, pronta e definida, então, em si. Agora, eu não, eu sou um para si. Por mais que eu sou professor e já estou dando aula aí até tem mais de 10 anos, não quer dizer que já está pronto e que eu estou realizado na forma que eu estou fazendo e que eu não vou fazer mais nenhuma outra coisa da minha vida, né? Porque eu ainda estou em transformação, em constante organização aí, ok? Então vamos ver um pouquinho mais aqui. Essa totalidade, o Estado, então, ele é as duas coisas, entendeu? O Estado, ele é tanto em si como para si. Porque do mesmo quando eu perguntei aqui, o que é o Estado? O governo, povo e leis. Então, ou seja, já está definido. Tem que ser isso. Mas, ao mesmo tempo, ele está na dimensão da cultura, da dimensão do direito, da dimensão do sistema financeiro. Aí eu vou repetir tudo de novo, aquelas mesmas coisas lá, né? Na dimensão das instituições que fazem parte do Estado, nós estamos alterando, transformando, modificando, estruturando, reestruturando, destruindo o que é o Estado, né, nessa dimensão do para si, porque é um todo orgânico, é vivo, o Estado é vivo, né? E ele está nesse processo de estabelecimento. Então, olha só, a totalidade que se refere ao Estado, né, então tem a ver com a união do espírito objetivo, aquilo que é do objeto, aquilo que é dele, da construção dele, com aquilo que é subjetivo, entendeu? Aquilo, então, é que o indivíduo tem sua realidade e objetividade moral sendo parte desse todo ético. Agora, o que é o Estado sem nós, né? Sem o indivíduo, sem as pessoas que o compõem, que vivem e estabelecem as relações aí. Então, o indivíduo tem uma relação jurídica para com o Estado, entendeu? O indivíduo tem um tribunal acima de si que realiza o direito enquanto liberdade. E isso se processa na razão. Isso não é a dimensão material. Nós não estamos falando de cadeia, não estamos falando de lei escrita, nós estamos falando de um princípio que está na mente de todos nós, racional, que faz com que nós nos encontremos uns aos outros e que nós não vamos ser violentos, nós não vamos cometer crimes, né? Por conta desse princípio aí, desse todo ético e moral que todos nós temos. Então, veja, se a gente for lembrar lá, isso tentando fazer comparativo e diferença, né? Perguntar lá para o Locke, por que os seres humanos se reúnem em Estado, se organizam em Estado? Vocês lembram dessa resposta, meninos? Qual que seria a explicação do Locke, do John Locke,
para que ele faz a teoria do Estado lá, né? Por que os seres humanos se organizam em Estado? Lembra da resposta, meninos? Eu vou falar para vocês, que vocês não estão pensando agora de cara. Proteger a vida, a liberdade e a propriedade privada. Pois é, mas eu que sou mais forte que você, Emily, assim, aparentemente pelo menos, né? Eu mesmo, se fosse você me ameaçando, eu mesmo não conseguiria me defender de você mesmo? De você, por exemplo? Se eu tenho a minha comida aqui e você vem tomar minha comida, será que eu não daria conta de te dominar e até te matar para que você não tome a minha comida? Então, por que mesmo assim, eu, existindo fortes e mais fortes, e muito mais fortes que você, ou muito mais fortes que eu, por que mesmo assim a gente escolheu nos organizar em Estado? E ficar organizado em Estado? Aí o Locke responde. A finalidade é essa que você disse mesmo, né? Defender a vida, a liberdade e a propriedade. Mas por que então a gente escolhe, não eu mesmo defender o que é meu, porque eu sou mais forte, mas eu escolhi então aceitar o governo de outro? A palavra que o Locke usa é conveniência. Conveniência. Então pode até ser que eu mais rico, eu mais forte, eu mais poderoso, eu possa me proteger. Mas é conveniente eu entregar isso para outro, porque aí vai estabelecer uma lei que sobrepõe eu, o outro e também o governo, que daí deixa a coisa um pouco mais conveniente. Eu não preciso de ficar o tempo todo na vigilância, porque tem o Estado que vai vigiar a minha propriedade, a minha vida e a minha liberdade. E se por acaso a Raíssa vier e me matar, tem o Estado que vai puni-la, o Estado que vai fazer o que é preciso fazer para que ela principalmente ela e principalmente os outros vejam o que o Estado faz com ela, para que os outros não queiram cometer crime e matar ninguém. Por isso que muitos querem a pena de morte, né? No sentido assim, para ser o castigo mais grave possível, o castigo mais doloroso possível, para que forme, olha lá, aí volta no Hegel aqui, forme essa objetividade moral e ética, entendeu? Porque assim, a gente quer que todo mundo cumpra a lei. E aí quer achar as formas possíveis para que todo mundo cumpra a lei e se mantenha nesse processo aí. Ok, meninos? Eu não sei se a gente avançou um pouco mais por aqui. Eu acredito que sim, né? Alguns casos, alguns talvez nem tanto, né? Mas aí vocês se manifestem nesse processo, que é um processo de maturidade, né? Que a cada passo, né, a gente vai chegando um pouco mais à frente. E aí depois a gente continua isso aqui, aí eu vou preparar para a semana que vem uma tarefinha, né, com base nesse texto aqui. Então, por enquanto, vocês podem ficar só de boa. Vai estar lá no GR8, na data de hoje, vocês podem ler, né? A chamada já está no grupo aí, ok? Bom dia a todos, até a próxima. Ok, tchau, tchau.